Primeiro livro das cartas de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Os escravos. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo o respeito, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Os que têm patrões que acreditam não os desrespeitem, porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles. Melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis e irmãos amados. O falso doutor, isto é o que você deve ensinar e recomendar, pois quem ensina coisas diferentes que não concordam com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade, é cego, não entende nada, é doente, à procura de discussões e brigas de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas, polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar, pois não trouxemos nada para o mundo, e dele nada podemos levar. Se temos o que comer e com que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos despojos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. O verdadeiro doutor, você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas, procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, conquiste a vida eterna, para a qual você foi chamado. Isso você o reconheceu numa bela profissão de fé, diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos numa bela profissão da fé. Eu ordeno a você, guarde o mandamento puro, de modo irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz insaciável, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Os ricos e a conversão. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam pontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Saudações finais. Timóteo, guarde o depósito, evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência, pois alguns a professaram e se desviaram da fé. A graça esteja com você. Esta passagem não trata da estrutura social da época, mas da lealdade de vida e das relações humanas, dentro de uma determinada estrutura. Sobre o tema, vê as notas da carta a Filemon. Piedade é a maneira prática de viver que testemunha o verdadeiro segmento do Evangelho e a sã doutrina que dele procede. O texto mostra como perceber claramente quando uma doutrina é doentia, o desejo desenfreado de lucro, o amor ao dinheiro. Qualquer doutrina que aceite essa prática percorre infalivelmente o caminho contrário ao Evangelho, à fé e à salvação, pois se fundamenta numa idolatria, que é geradora de inveja, brigas, blasfêmias, corrupção e mentira. O verdadeiro doutor é aquele que foge da ambição e vive com a sobriedade. Seu compromisso primeiro é com a verdade, a qual se manifesta no ministério de Cristo.
relembrando nos versículos 15 e 16. O seguimento de Cristo está aberto também aos ricos, desde que estejam dispostos a converter-se, deixar a idolatria da riqueza para adorar o Deus vivo, o qual cria os bens para todos. Assim, os ricos são chamados a imitar o próprio Deus, tornando-se capazes de distribuir o que possuem, repartindo seus bens com aqueles que nada têm. No começo do capítulo e no fim, se insiste na fidelidade à tradição. Depósito, o núcleo fundamental da fé é o compromisso dos cristãos com Deus e principalmente com o seguimento de Jesus Cristo. É neste seguimento que se manifesta totalmente o Deus vivo. Esse compromisso, porém, encarna-se em épocas e lugares diferentes. As doutrinas, por sua vez, exprimem essas diversas encarnações. A verdadeira tradição procura garantir que o núcleo fundamental da fé se concretize através dessas encarnações históricas. As encarnações são sempre relativas a determinado tempo e lugar. O conhecimento delas é grande estímulo para que também nós nos abramos aos desafios e apelos do nosso contexto, dando uma resposta baseados no núcleo fundamental da fé, conservando e transmitido pela tradição viva.